Olá! A Itatiaia recebe nesta semana os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. É a oportunidade que você ouvinte, você telespectador, tem para conhecer suas propostas para a capital mineira. Hoje recebemos o candidato do MDB, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. Seja bem-vindo, candidato. Bom dia para vocês, Luísa, Marcelo, Loli, Edson. Prazer estar aqui na Itatiaia. Ótimo estar com todo mundo. Eu sou Marcelo da Fonseca, com a gente participa Luísa Marques, João Felipe Loli e Edson Costa. Candidato, a sabatina terá 30 minutos que começa a contar a partir de agora. A primeira pergunta que a gente faz para todos os concorrentes à prefeitura é: de todos os problemas que a cidade tem, qual o senhor aponta como o mais urgente, o mais grave, e qual seria a forma de atacar esse problema? Perda de tempo é uma coisa que ninguém recupera nessa vida. Você pode ganhar várias outras, mas o tempo, quando ele vai embora, a coisa fica complicada. E essa cidade está perdendo tempo, sobretudo no trânsito. Perdendo tempo, perdendo saúde, perdendo oportunidade, perdendo riqueza, geração de o que é positivo para Belo Horizonte. E eu acredito piamente que eu sei como resolver esse problema. A gente precisa fazer com que as pessoas não percam tanto tempo no trânsito. Candidato, o senhor não é o único a apontar a mobilidade, né, o trânsito, o deslocamento em Belo Horizonte como o principal problema da capital mineira. E um dos aspectos que compõem essa equação é o transporte público. A estratégia da atual gestão da Prefeitura de Belo Horizonte é pagar centenas de milhões de reais às empresas que operam aqui o transporte, a fim de não permitir que a tarifa avance muito em valor e também com o objetivo de melhorar a qualidade destes ônibus. Esse é um caminho chancelado pela Câmara de Vereadores que o senhor vai continuar, que o senhor vai seguir, ou o senhor vai optar por outra alternativa? Nós estávamos falando aqui antes de começar o programa, né, de cuidados com a saúde, e eu falei que os infartos acontecem. Quando você está com problema cardíaco e você busca um médico, você quer ser atendido por alguém que tem preparo e que tem experiência. Imagine você chegar num cardiologista e ele perceber que você está com colesterol altíssimo, você não tem bons hábitos de saúde, e ao invés dele te recomendar que você passe a se alimentar bem, que se exercite, ele já te coloque na mesa de cirurgia para fazer uma cirurgia. Isso denota falta de conhecimento e falta de preparo. Belo Horizonte hoje é um paciente com colesterol alto. As nossas vias estão entupidas. Mas isso não é só uma questão de obra ou de cuidar do modelo do contrato de ônibus. O principal para a gente resolver o trânsito é mudar a forma com que a cidade está constituída. Eu sempre digo isso, mas eu preciso repetir para o ouvinte da Itatiaia. Nós temos uma cidade que surge na Avenida do Contorno e, ao invés de se adensar, o que é a palavra adensar, gente? Utilizar um lote para morar muita gente. E ela está perto do trabalho. Então tem gente que consegue ir caminhando, pedalando, usando um ônibus de maneira rápida. Não. Ao invés de você concentrar as pessoas numa parte da cidade, isso foi se espalhando. Nós saímos da Contorno, fomos para uns bairros no entorno, na direção de Venda Nova, do Barreiro, e hoje nós estamos transbordando as fronteiras da cidade para a região metropolitana. Por quê? Porque em Belo Horizonte, as leis que regem a construção, a ocupação do solo, são reducionistas, dificultam a vida de quem quer construir. Qual que é o efeito disso? Tá caro pagar aluguel, tá caro comprar um imóvel dentro de Belo Horizonte, e aí as pessoas vão para Ibirité, para Santa Luzia. Gente, caminha comigo no centro e pergunta para quem trabalha ali nas lojas: onde você mora? Santa Luzia. Quanto tempo você gasta no trânsito? 2 horas. Se você pudesse morar aqui perto, você moraria? Sim, mas é caro. Esse é o principal problema do trânsito de Belo Horizonte. Claro, melhorar a situação dos ônibus é ideal. E aí eu falo dela. E falo justamente porque é para isso que eu quero ser prefeito. Cidadão de Belo Horizonte. Se nós tivéssemos aqui numa eleição na Escandinávia, na Suécia, na Noruega, no Japão, tá aqui um plano de governo, leia, faça a sua escolha consciente. Não é a nossa cultura. Aqui tem musiquinha, tem campanha todo dia, tem pastel, tem criança. Isso é a cultura brasileira. Mas, em essência, você tem uma pessoa com um plano de governo, com as ideias dela, o que ela quer fazer. E não há quem possa negar um fato. Nos próximos 4 anos, a principal tarefa de um prefeito nessa cidade vai se compor de 2 atividades. O prefeito vai ter que entregar um plano diretor para a Câmara Municipal e vai ter que construir um novo contrato de ônibus para a cidade. E quando o assunto é contrato de ônibus, eu passei os últimos 3 anos
numa universidade de renome, a London School of Economics, estudando os melhores modelos de mobilidade que tem no planeta. Todos esses modelos que são positivos e funcionam, lidam com um subsídio. O que quer dizer o subsídio? Vamos pegar o lixo. Você deixa lixo na porta da sua casa? Você também, você também, você também. Você paga pela quantidade de lixo que você está deixando ali? Não. Você tem uma taxa geral e todo mundo deve ser atendido. Com a questão dos ônibus, você trata passageiro de ônibus pior do que lixo. Porque antes desse modelo subsidiado, cada um que pagava a passagem estava custeando o modelo. Aí é claro que o empresário quer enfiar um tanto de gente dentro do ônibus igual sardinha para ele ficar ali. Na hora que você subsidia, você está pegando uma parte do orçamento da cidade e fazendo o sistema funcionar. Quem é contra isso precisa vir claramente a público defender uma passagem de R$ 8,00, de R$ 9,00, de R$ 10,00. Porque se vai caber só o passageiro que usa o ônibus pagar, a passagem vai aumentar. E se a passagem aumenta de um jeito muito alto, o cidadão faz uma conta em que ele fala, bom, mas no mês o que eu estou pagando de ônibus é maior do que uma parcela de moto. Aí ele compra a moto, compra o carro e sai do ônibus. É por isso que nos últimos anos, 40% dos passageiros dos ônibus saíram do modelo, do sistema. Então, a minha proposta, porque eu aprovei isso na Câmara Municipal, é manter o modelo subsidiado. De qualquer jeito, não. É por isso que a lei original que o prefeito mandou para a Câmara contou com as emendas da minha parte. Quais emendas? O ônibus que não tiver suspensão, ar-condicionado, pontualidade, bom serviço, representa um corte nesse subsídio. Então, pela primeira vez, os empresários de ônibus passaram a ter cortes milionários no seu orçamento, como punição de não atendimento à população. Pela primeira vez, numa velocidade enorme, nós substituímos a frota para 800 veículos novos. Então, esse é o modelo que eu defendo. Candidato, e o senhor já apresentou aqui alguns avanços que, inclusive, a Câmara Municipal contribuiu muito nessa situação dos subsídios, mas eu queria ouvir do senhor o seguinte, caso se torne prefeito, apesar do que já foi feito, que a gente deve também dizer que ainda existem defeitos muito graves no sistema de transporte público aqui na capital. O senhor ia conseguir fazer algo a mais, algo diferente, algo que efetivamente conseguisse mudar a realidade do transporte público aqui na cidade? Vamos pontuar. O prefeito tem que ser líder da região metropolitana. É inadmissível que há 20 anos São Paulo tenha um bilhete único para todas as cidades do entorno e Belo Horizonte não. Então isso é uma prioridade. A reforma do contrato da cidade precisa contar com uma integração tarifária da região metropolitana. Isso é possível. 2, não dá para você fazer um contrato, Edson, que deixe para o mesmo empresário todos os serviços de mobilidade. Qual seja, o cara é responsável pela garagem, pela bilhetagem, pelos motoristas, pelos veículos, por tudo. Óbvio que isso vai gerar um cartel. Você tem que particionar o serviço com garantias, por exemplo, de que o combustível não é gerido pelos mesmos donos. Como eu fui presidente da CPI, eu mostrei na Câmara que tinha empresa apontando nota de combustível de Divinópolis para a prestação de contas em Belo Horizonte. Isso não pode. Então, o segundo ponto é particionar o sistema de mobilidade. O terceiro ponto é acabar com a ideia de dinheiro nas transações. Você não pode ter dinheiro porque isso facilita o processo de corrupção. E outra, você não tem a quantificação de dados dos passageiros. Tem que ser muito claro onde o passageiro embarca, onde ele desce, para você ter uma recomposição por inteligência das linhas. Quarto ponto, integração dos modais de mobilidade com tecnologia. Hoje, aqui em Belo Horizonte, eu falo isso porque com cerca de 300 pessoas, eu fiz uma pesquisa para o mestrado mostrando assim, você, que é um passageiro que usa todos os dias o carro para ir para trabalhar e depois para voltar para casa, topa comigo e viver a experiência de pegar um ônibus e fazer o mesmo trajeto? Claro, topa. Se a pessoa sai de casa, ela não sabe o que fazer. Então, você tem que integrar os dados da mobilidade em ferramentas como o Google, mostrando tudo que está funcionando, onde está o veículo em tempo real, com quantas pessoas ele está ali dentro, do mesmo jeito que são nos aplicativos de mobilidade. E se a gente continuar aqui, eu vou numa lista de uns 10, 15 pontos para você que eu mudo em relação à situação atual. Ô, candidato, só para não perder essa questão do ônibus, uma das propostas de acabar com o dinheiro. Claro. Mas conversando até em algumas pessoas, um tio-avô mais velho da minha família fala muito dessa... que ele tem muita dificuldade com aplicativos, né? Coisas novas, né? Pagar com cartão especial. Essa mudança, tirar o dinheiro da passagem, não pode virar uma dor de cabeça para uma parte da população que não está tão habituada, não? A sociedade evolui.
sabe? A gente discava o telefone e tá todo mundo hoje no Zap. Sabe, em relação aos idosos, inclusive, sendo prefeito, eu vou criar uma campanha local e municipal de prevenção de criminalidade em relação aos ataques que essas pessoas recebem o dia inteiro. Olha, seu filho está pedindo um Pix. Hoje, essa é a minha preocupação. Porque com a política certa, você ensina todo mundo a usar a digitalização. Não vamos pegar o problemaço e transformar, deixar de evoluir por conta de uma parcela que vai aprender. Você ensina. Se o Fernando Henrique foi no Silvio Santos para ensinar o RV na criação do Plano Real, a gente consegue digitalizar o nosso sistema. Candidato, ainda falando sobre mobilidade, o atual prefeito, Fuad Noman, quer que o anel rodoviário venha para as mãos da prefeitura. Se o senhor virar prefeito, você quer também que vai lutar para que o anel rodoviário venha a ser administrado pela prefeitura de BH ou vai deixar nas mãos do DENIT mesmo? As coisas têm que acontecer por partes, né? Primeiro, o anel rodoviário tem que deixar de ser um anel rodoviário. Ele tem que deixar de ser a opção de quem está cruzando a cidade numa conexão rodoviária. Por isso, eu defendo muito a construção do outro traçado, do rodoanel. Primeiro, você precisa tirar o trânsito dali. E ele precisa, portanto, perder as características de rodovia. Porque senão isso é só discurso vazio. O que um prefeito precisa fazer são as obras necessárias para diminuir os impactos. Quero aqui sempre dizer a importância da Câmara Municipal. Essa área de escape que está lá hoje foi criação de um vereador chamado Irlan Melo. Colega meu, importância da população em escolher bons vereadores. Esse cara é vereador, mas saiu de Belo Horizonte, foi até Brasília, brigou e brigou muito. E ontem tinha mais um caminhão lá na válvula, na área de escape. Isso é muito mais significativo para a cidade do que vou municipalizar. Então, primeiro você tem que ter a construção do rodoanel para depois sair do fluxo. Claro, vai se transformar numa avenida regular da cidade e aí você passa para o município. Mas as coisas têm que acontecer por etapas. Candidato, o senhor está na política já há alguns anos e lá no início o senhor era do PSDB e não traz mais consigo, no seu grupo, o apoio dos principais nomes do PSDB em Minas Gerais. O senhor trabalhou com o ex-prefeito Alexandre Calil no Atlético e na campanha, mas logo no início do seu mandato de vereador, os senhores se desentenderam. O senhor teve uma grande aliada na Câmara Municipal, sua colega ex-vereadora Nelly Aquino, com a qual o senhor também se desentendeu, havendo ali até um pedido de cassação por parte dela em relação ao mandato do senhor. Com o prefeito Fuad Noman, o senhor teve momentos de aproximação e momentos maiores de críticas. Com qual grupo, com qual apoio o senhor pretende governar Belo Horizonte se eleito? Sobrou alguém para ser aliado do senhor? Sabe, se você estivesse na política, Eloy, eu tenho certeza que você aplicaria a mesma regra que eu. Eu prefiro perder os amigos para manter os princípios do que perder os princípios para manter os amigos. Quando eu me distanciei do PSDB, fiz sim, porque eu já não acreditava mais no projeto Tucano. Eu me desapontei ao ver um secretário estadual fazer corrupção nas barbas do governo, que aliás depois foi até preso, avisar para as pessoas e todo mundo fazer cara de paisagem. Participei da eleição do Alexandre Calil, mas logo no começo ele queria que eu apoiasse um presidente da Câmara que dias depois saiu com uma tornozeleira na canela. Horas, eu não fico do lado do errado, não. Quanto a grupo, se você acompanhar, por exemplo, esse processo eleitoral, eu te digo com quem eu vou governar. Meu vice é nada mais, nada menos do que o Paulo Brant. Alguém que há anos é meu amigo e nós nunca nos distanciamos. Por quê? Porque nós comungamos dos mesmos princípios. Estou filiado no MDB, que tem o Tadeuzinho, que é o presidente da Assembleia. É por ele, sobretudo, que eu estou no partido. Foi ele que defendeu a minha entrada. É hoje um dos grandes líderes aqui do nosso estado e tem me ajudado a compor no partido essa configuração. O PSB veio junto, montei chapa de vereadores no MDB, montei chapa de vereadores no PSB, montei chapa de vereadores no Republicanos, montei chapa de vereadores no PSDB, no Cidadania. Estamos hoje com um grupo muito sólido na Câmara Municipal e mais, existe sempre o apoio da sociedade. Sabe? Há uma sintonia muito grande com alguns desejos que eu tenho para a cidade em relação a outras sintonias que eu tenho com o trabalho na prefeitura. Então, Loli, eu acho que represento, sim,
tenho certeza que represento muitas pessoas na sociedade que já fizeram escolhas políticas, se decepcionaram e tiveram a hombridade de não ficar apostando no erro para sempre. De fato, hoje, como você falou, o Aécio está com o Fuad. O Rodrigo Pacheco está com o Fuad. Não estão comigo. E tudo bem. Eles fizeram uma opção. O Lula está com o Rogério. O Bolsonaro está com o Engler. Eu estou com um grupo local de pessoas de Belo Horizonte que estão pensando em Belo Horizonte. E, candidato, tudo bem que os conflitos, segundo o senhor, foram em defesa de seus princípios, né? Sim. Mas se tornasse prefeito, não seria uma prefeitura do barraco e do quebra-pau? Ou esse rótulo não te incomodaria? Se eu for o prefeito do barraco e do quebra-pau, eu fico muito mais feliz do que ser o prefeito da corrupção. Sabe, Edson, eu não tenho nenhum problema em ter sido atrelado a tretas e confusões. Mas eu teria muito problema em ser taxado de corrupto. Tem muita gente que é elegante, discreta, silenciosa, não aparece nas imprensas e enche o bolso de milhões. Não é meu caso. Os adversários podem falar o que quiser em relação à minha personalidade. Não vão conseguir atacar minha ética. Não vão conseguir apontar um fio de cabelo e 1 centavo nesse bolso aqui. E é por isso que, claro, fica fácil falar da minha personalidade. Porque, obviamente, eu estou representando o sujeito que está 2 horas esperando um ônibus na porta do trabalho para ir para casa. Fica 8 horas na fila e depois vai entrevistar essa pessoa. Vocês já entrevistaram gente na porta da UPA, né? Ela parece muito tranquila, muito sossegada, muito elegante ao falar. Não, já mandei muita gente para aquele lugar. Porque eu estou cansado, como vários belo-horizontinos, de ver há anos empresa de ônibus mandando na cidade. Todo mundo cuidando de um seu interesse ali acolá e não fazendo a cidade evoluir. Claro que eu fico bravo. Então, assim, é uma prefeitura que vai inovar, que vai ousar e que vai incomodar interesses, sim, é claro. Porque se for para ficar tudo igual, eu nem me candidataria. Candidato, voltando um pouco para as propostas, um dos problemas, né, principalmente do centro ali, que o senhor conhece bem, é a questão do aumento dos moradores em situação de rua. Uhum. E na Câmara foi muito falado, né, das propostas de tornar os prédios que estão desabitados o modelo retrofit para dar casa, né, moradia para essa população. Só que isso parece que a Prefeitura depende muito do governo federal, né? Até tem um programa que permite, né, que os prédios federais ocupados sejam transformados em moradias. Mas parece que Belo Horizonte não conseguiu avançar muito nesse projeto. Essa é uma proposta do senhor e como implementá-la? Né? Já que muitos prédios, por exemplo, a Faculdade de Engenharia, são prédios do governo federal e não da Prefeitura. Falta capacidade de liderança política da Prefeitura de Belo Horizonte, porque o prefeito é fraco e não consegue fazer política. Pega o Rio de Janeiro. Edifício maravilhoso que tem ali na Praça Mauá, à noite. Era do governo federal. Por que é que o Eduardo Paes consegue fazer com que aquele edifício, que era federal, esteja sendo agora transformado num projeto habitacional residencial que vai ser incrível e nós não conseguimos fazer o mesmo com a Faculdade de Engenharia, com o Chagas Dória e com vários outros que eu posso ir citando aqui? Falta articulação e capacidade de convencimento. Falta conhecer a cidade. Sabe o que o prefeito não consegue fazer e nunca fez? Não caminha por Belo Horizonte, ele não sabe sair ali no centro, do lado da prefeitura, do lado, ó, vamos pegar Afonso Pena 1212. Você virou à esquerda, tem um prédio abandonado, antiga companhia telefônica. Depois dele, mais um abandonado. Na esquina de Bahia com Afonso Pena, um edifício de 3 andares, vazio. O Otton, conversando com os empreendedores, passaram um perrengue na prefeitura para requalificar. Depois do Otton, você tem ali o Itamaraty, pulou o Guimarães, o Palácio Álvaro dos Santos, que também está vazio. E se eu for aqui, eu vou desenhando para você, não só na Centro-Sul, no Barreiro, em Venda Nova, as oportunidades que a cidade tem e a prefeitura não usa. Por quê? Porque não faz parte de gente que caminha e conhece a cidade no dia a dia. Estão super interessados ali em ficar distribuindo cargos, em ficar fazendo as configurações e os conchavos políticos, mas não conhece a realidade da cidade. Candidato, a região central de Belo Horizonte tem várias calçadas irregulares, Sim. O que dificulta a vida de quem tem mobilidade reduzida, por exemplo. Se o senhor virar prefeito, como que o senhor vai transformar Belo Horizonte em uma cidade mais acessível, não só no centro, né, mas dentro dos bairros, nos ônibus? Uhum. Ô, Luísa, enquanto vereador, durante a votação do plano diretor, eu fiz uma emenda ao texto garantindo que as calçadas fossem em função da prefeitura.
Como é que funciona hoje? As calçadas são de responsabilidade do proprietário. O que ocorre é que em alguns imóveis que estão vazios, abandonados, a calçada fica ali completamente esburacada e não adianta o fiscal ir lá perguntar e bater na porta quem é que vai fazer alguma coisa, porque não tem ninguém ali. Eu defendo uma mudança no plano diretor para que calçadas de áreas de interesse sejam responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte. Até porque asfalto é responsabilidade de quem? Da Prefeitura. Ele também está diante dos proprietários, mas você não vê os proprietários tendo que asfaltar rua nenhuma. Por que aqui de carro a gente cuida melhor do que de gente? Então, há uma mudança que eu pretendo fazer no plano diretor, garantindo que as calçadas da cidade, sobretudo em áreas de grande circulação, como as áreas centrais e bairros de interesse, sejam de responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte. Até porque o custo disso é mínimo e a vantagem é máxima. Olha, eu já vi idosos caindo e se machucando feio no centro por causa de calçada irregular, de buraco. E outra, nós precisamos substituir com velocidade o uso de material em boca de lobo, em lugares de fiação. Por quê? Ali no centro, a quantidade de assaltos, de furtos, né? Do material metálico para ser vendido nos ferros velhos ali da Lagoinha, tá deixando a calçada no centro um queijo suíço. Sabe assim, é furo para tudo quanto é lado e não é um buraquinho, né? São verdadeiras armadilhas para quem está caminhando ali na cidade. Essa é a proposta. Candidato, queria falar com o senhor sobre um outro assunto, os eventos em Belo Horizonte. Tivemos ali a partir de 2014, 2015, o crescimento do carnaval na cidade muito como forma de protesto a medidas tomadas pelo prefeito que comandava a capital naquele momento, medidas que, no olhar de alguns, restringiam, né, as manifestações pelas ruas da cidade. Hoje o carnaval de Belo Horizonte é tido como um dos maiores do país. Tivemos recentemente aqui na cidade eventos como a Virada Cultural, a Stock Car, o Arraial de Belo Horizonte. Qual que é a participação do poder público? Qual deve ser a mão da prefeitura, na sua opinião, para que Belo Horizonte siga fazendo estes e amplie o seu calendário de eventos? Belo Horizonte é uma cidade tímida em relação à própria projeção. Nós temos um grande carnaval e uma prefeitura pequena que não consegue atrair investimento privado para esse carnaval. E o ex-prefeito, que antecedeu esse, conseguia pagar. Esse não conseguiu. Precisou do governo estadual colocar dinheiro, a prefeitura colocar dinheiro. Como? Quem é que não quer ter sua marca vinculada a um carnaval tão legal? Só que a Prefeitura de Belo Horizonte tem que ter o seu setor, o seu departamento comercial. Como tem em todas as cidades turísticas do planeta. O Rio de Janeiro estava celebrando esses dias a quantidade de gente que está gravando filme lá. Você precisa ter uma política agressiva de investimentos, de atração de pessoas que queiram vincular as suas marcas à nossa cidade. E com isso vem o investimento privado. Eu defendo que o Carnaval de Belo Horizonte não tenha nenhum centavo de dinheiro público, porque não precisa. Mas precisa de um departamento forte. A Belotour, ela perdeu muito a sua capacidade, ela ficou tímida. E não só o Carnaval, como várias outras atrações da cidade, precisam de um departamento que garanta a projeção de Belo Horizonte no planeta. Isso não se faz hoje em dia. Gabriel Azevedo, até voltando um pouco no que você falou lá atrás, que ninguém é tranquilo e elegante na porta de uma UPA, né? A gente sabe que nas grandes cidades, qualquer mudança mínima na temperatura é motivo para que os centros de saúde fiquem lotados. Se o senhor se tornasse prefeito, como é que o senhor ia enfrentar essa encrenca que se dá nos momentos de crise na saúde pública? Com prevenção. Porque ninguém no poder público tem o direito de ser pego de surpresa num país que não tem terremotos, furacões ou outras coisas assim. E até nos lugares onde isso acontece, você tem planos de prevenção. O que se chama de surpresa é falta de capacidade de planejamento. Não é surpresa para ninguém mais do que essa época do ano é seca, gera problemas respiratórios e as pessoas sofrem. Para isso, essa cidade precisa de um grande mutirão de arborização. Ontem eu estava na Vila São Tomás, do lado do aeroporto. Aliás, lá naquele lugar, o Calil está precisando levar o candidato dele, o Tramonte, para conhecer os porquinhos de estimação que ele deixou. Em 2016, o Calil esteve lá. Falou que absurdo as pessoas convivendo com porcos aqui, do lado do aeroporto da Pampulha. Já estão na terceira geração. Saiu o Calil, os porcos ficaram. Entrou o Fuad, os porcos ficaram. Se o Tramonte for, os leitõezinhos estarão lá. O Calil prometeu que ia fazer do lado da vila todo um procedimento de parques e de cuidado. Você chega lá, ontem eu estava com uma molecada, eles estavam de bicicleta, um calorão, na beirada de um curso d'água, o Onça, todo poluído, do lado desse curso d'água. Um ambiente desértico,
cheio de areia, pó. Aqui dali tem que virar um parque arborizado, no curso d'água. Então, em primeiro lugar, essa cidade, mais do que uma cidade jardim, tem que ser uma cidade pomar. Nós precisamos incentivar o plantio de árvores frutíferas, sabe? É laranja para tudo quanto é lado, maçã. Você precisa fazer de Belo Horizonte uma cidade com uma capacidade de arborização. Segundo ponto, uma das coisas que prejudica profundamente esse clima seco é a junção da falta de umidade com a poluição atmosférica. E nós precisamos atacar isso com a eletrificação da frota de ônibus. O ônibus não pode ser um gerador de poluição, por isso que eu estive em Brasília, consegui os primeiros 100 ônibus elétricos para a capital. A gente tem que incentivar a frota de táxis, carros públicos e temos que começar uma transação da fonte de matriz de combustível aqui. Eletrificação de frota, isso é fundamental. E o terceiro ponto, você precisa de campanhas de prevenção, de umidificação de lares, ou seja, qual que é a surpresa que está seco? Ainda se prejudica mais com a questão de queimada. E aí, em relação à questão das queimadas nas áreas locais, contratar de imediato, que já é uma proposta minha, os fiscais que fizeram o concurso e ainda não foram chamados, diálogo com o Corpo de Bombeiros e o governo estadual para evitar queimadas aqui na região, porque Belo Horizonte não merece ser uma cidade defumada, como a gente está vivenciando. E, obviamente, todo um preparo, que é uma proposta minha para a saúde, que é o teleatendimento. Muitas das pessoas que têm problemas respiratórios nessa fase, é o meu caso especificamente, sofro muito com rinite, não precisam ir para a porta de um hospital. Elas podem ter um atendimento pelo telefone, os primeiros cuidados já são feitos pelo telefone, e ao invés dela chegar lá com um problema de saúde e sair com 3 ou 4, ela não precisa sequer sair de casa, gerar mais fila e gerar esse caos que é previsível. Candidato, a Serra do Curral tem sido um tema muito frequente nessa campanha eleitoral. Como prefeito, o senhor pretende tomar alguma iniciativa para a proteção da Serra? Já tomei como vereador. Fui ao Ministério Público, denunciei, fiz todo um procedimento necessário para reunir provas e colocar à disposição dos promotores para que eles paralisem o processo do que está acontecendo lá. E eu acho que a melhor proposta que existe nesta campanha para a proteção da Serra do Curral é a nossa, da criação de um parque metropolitano, que una uma área em Belo Horizonte, Sabará e Nova Lima, garantindo ali uma zona de impacto e que também, viu, Edson, melhora muito a questão do clima. Cidades como Istambul entendem a importância de não se expandirem indefinidamente, porque se você tem uma massa muito grande de tecido urbano, você vai ter problemas atmosféricos de temperatura, de umidade. Então, se você cria ali um bolsão verde na Serra do Curral, protegendo e dando usabilidade para um parque que seja usufruído por todo mundo, você vai garantir um clima melhor para Belo Horizonte, uma área de fruição, lazer, turismo. Isso vai ser muito importante para nós e esse é meu projeto. Candidato, a gente está entrando na reta final da sabatina, não podia deixar de perguntar sobre educação. Claro. A gente viu nos últimos anos um embate grande, né, dos professores da rede municipal com a prefeitura, principalmente na questão do piso. E aí surgiu a questão, né? O piso é pago, o piso não é pago, né? A prefeitura fala que paga, os professores falam que não. E eu queria saber do senhor, a prefeitura paga o piso hoje? É possível pagar? Tem dificuldades orçamentárias? Você que na Câmara, né, tem acesso a toda essa questão orçamentária. Qual que seria a proposta para os professores da rede municipal? Eu dialogo com os professores desde o meu primeiro dia de mandato. Tenho um conselho formado por professores que me auxiliam. A professora Alda é a que sempre me aconselha em relação aos assuntos de educação. A questão do pagamento não está como deveria ser. Já disse isso algumas vezes para a prefeitura. E não se trata apenas de pagamento. Um dos grandes problemas dos nossos professores hoje é saúde mental. Nós precisamos dar para os professores de Belo Horizonte melhores condições de trabalho e um processo de parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais para que esses professores estejam sempre passando por um processo de requalificação de trabalho. Este é o modelo finlandês que todo mundo fala. O segredo da Finlândia para ter uma educação de altíssima qualidade é capacitar o professor para a sala de aula, que sempre exige desafios. Hoje à noite, às 7, eu vou estar lá na universidade. Eu chego depois de um longo dia, porque todo professor tem as suas outras funções. Todo mundo sabe que a remuneração de professor é sobretudo o amor pela sala de aula, porque não se paga o que o professor merece. Eu vou encarar lá uma turma com 65 alunos, que também passaram o dia trabalhando.
todos eles com internet móvel, e eu preciso me desdobrar ali na frente para passar o conteúdo. E eu sei a importância de você estar sempre atualizado, com as melhores ferramentas, melhor capacidade de atrair a atenção desses alunos para aprender. Eu sou professor, com carteira assinada. Ao contrário de alguns que se dizem professores e outros que falam de educação sem nunca ter pisado em sala de aula. Então claro, remunerar bem, mas cuidar da saúde e garantir um formato educacional que gere resultados. Por exemplo, algumas propostas. Flexibilizar o horário de entrada e de saída, para que o pai possa trabalhar, e não usar a Secretaria de Educação como se fosse moeda de troca. O atual prefeito trocou a Secretaria de Educação 5 vezes, Marcelo. Isso é desrespeitar os profissionais e fazer do nosso futuro barganha política. Comigo é a secretaria decente, valorizando o professor, pagando o professor, entendendo que os bons alunos são o nosso futuro. Candidato, agradeço a entrevista, agradeço também Luísa Marques, João Felipe Lolli, Edson Costa e a você, ouvinte e telespectador que está acompanhando essa sabatina. Muito obrigado. Obrigado a você, Marcelo, Edson, Lolli, Luísa. Prazer estar aqui na Itatiaia sempre. Convido vocês a continuarem acompanhando todos os 10 candidatos nas entrevistas aqui na Itatiaia. E lembrando que na quinta e na sexta-feira, a Itatiaia ouvirá também os candidatos em Contagem e Betim. Forte abraço.